Desde a invenção da internet, muito se debate sobre os cuidados que nós devemos ter com os golpes, vírus e hackers que podem invadir nossa privacidade e roubar nossos dados. Quando falamos de crianças na internet, a prevenção precisa ser ainda maior, porque nós sabemos que existem pessoas mal intencionadas que procuram menores de idade para serem seus alvos. E foi justamente isso que aconteceu com um pré-adolescente em um dos casos mais frustrantes da história. Olá, queridos e queridos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no vosso canal Relatos Noturnos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um adolescente que foi vítima de alguém a partir da internet. Não foi simplesmente um caso que rolou tudo na internet, mas teve contato físico. É sobre o caso do Breck Bernard, este que teve uma amizade virtual e isso não terminou nada bem. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo de casos criminais, assombrações ou de tudo que é sobrenatural, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa aquele teu like porque nos incentiva bastante. E sem mais pedido para vocês, bora lá pro conteúdo e falou! Breck David Lefevre Bernard nasceu no dia 17 de março de 1999, em Breckenridge, no Colorado. Ele era o filho mais velho do casal Barry Bernard, um investidor e consultor na área petrolífera, e Lori Lefevre, uma professora assistente. Os outros filhos do casal eram os trigêmeos Sean, Karen e Sebastian, 3 anos mais novo que o Breck. Segundo o que é apontado, o Barry ganhava muito dinheiro investindo mais de $1 milhão por ano. Ou seja, eles viviam uma vida muito confortável. Na expectativa de novos negócios, o casal se muda em 2006 para Weybridge, na Inglaterra. Pouco tempo depois, eles decidiram se separar, mas foi um divórcio amigável. A guarda dos filhos ficou com a Lori, mas eles passavam finais de semana e férias com o pai, que também era bastante presente em outros momentos. Ainda no mesmo ano, Lori e os seus filhos se mudaram para Caterham, uma cidade que fica no sul de Londres. O Breck foi descrito como uma criança muito inteligente, criativo e que gostava de se envolver com tudo quanto que era tecnologia. E também ele era uma criança muito educado e um irmão mais velho para com os seus irmãos menores. O Breck estudava na Bailey School, uma escola afiliada à igreja anglicana que ficava em Beach Hill. Na escola ele tinha um ótimo desempenho e era considerado popular e engraçado. Ele também era membro do Harry Training Corps, que é uma organização parecida com os escuteiros, mas ele era voltado para a aviação. Segundo os pais, o maior sonho do Breck foi ser piloto. Na época do caso, Breck estava com 14 anos e passava a maior parte do seu tempo livre online, jogando e conversando com seus amigos por um aplicativo chamado TeamSpeak, que funciona da mesma forma que o Discord. Lori tinha uma certa preocupação com Breck, preferir interações online do que as reais, mas ele explicou que seu grupo de amigos preferia socializar dessa forma do que pessoalmente. Uma das regras da casa era de que, enquanto estivesse jogando, Breck precisava deixar a porta do seu quarto aberta. Lori impôs isso não para espionar e controlar o filho, mas sim para ter certeza de que ele não conversaria com adultos estranhos, porque existiam naquela época pessoas, ou seja, adultos que buscavam ter conversa com crianças, que envolvia casos de pedofilia, uma vez que a grande maioria de quem jogava com ele eram colegas da escola ou amigos da mesma igreja que eles frequentavam. Certo dia, a Lori estava a passar de frente do quarto do Breck. Depois ouviu uma voz que parecia ser de um adulto, da qual o Breck conversava com ele. Quando ela perguntou quem era, Breck disse que se tratava de um amigo que ele tinha conhecido enquanto jogava. Ele se chamava Lewis Dennis e era líder do grupo do TeamSpeak, que ele e os seus amigos usavam. Pela voz, Lori pensou que se tratava de um adulto, mas o Breck garantiu que era uma criança, ou seja, um adolescente que tinha apenas 17 anos, uma idade menos parecida com ele, porque também a disparidade não era assim tanta. Na época,
o Breck tinha 14 anos e esse Lewis estava com 17 anos. O tempo foi passando, o Breck passava cada vez mais tempo online, sempre conversando com Lewis, e de vez em quando Lori entrava no quarto enquanto os dois conversavam, e ela chegou a trocar algumas palavras com ele, mas Lewis não parecia interessado em conversar com ela. A Lori pensou e disse ao seu filho que era necessário que ela visse pelo menos uma foto desse Lewis, de qual seu filho sempre conversava. Mas o seu filho Breck disse que ele não tinha, por razão de segurança, ele não tinha nenhuma foto nessa rede social da qual eles usavam para conversar. Porque o Lewis trabalhava para o governo em alguns programas secretos. Por essa razão, ele não tinha nenhuma foto no seu perfil. E não era só isso. Lewis era um programador que tinha nascido na Inglaterra, mas que agora morava em Nova York. Ele desenvolvia software para diferentes organizações, incluindo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Ele também era milionário por mexer com transações de Bitcoin e viajava o mundo todo. Tudo isso com 17 anos. Ele também contou que Lewis prometeu conseguir um emprego para ele assim que ele fizesse 16 anos. Quando Lori perguntou se os pais de Lewis acompanhavam a carreira do filho, Breck disse que ele morava sozinho. Lori, obviamente, não acreditou nessa história. Além das grandes fanhaças, ela achava estranho alguém de 17 anos com tanto dinheiro e poder passar os finais de semana jogando com meninos de 13, 14 anos. Com o passar dos tempos, Lori começou a perceber mudanças no comportamento do seu filho. Breck, que antes era gentil, estava mais rebelde e questionador. Ele também passou a reclamar de ter que ajudar nas tarefas domésticas. Não tinha mais paciência com os irmãos, começou a faltar no Corpus Training e começou também a faltar em alguns cultos da sua igreja e de alguns grupos que ele fazia parte da igreja. Poderia talvez ser o comportamento comum de um adolescente, se não fosse pela clara influência que Lewis tinha nisso. Toda vez que o Breck questionava algo, eram sempre com fases parecidas de que o Lewis disse que eu não sou obrigado a fazer isso, nem posso fazer aquilo. Ou seja, o Larry disse, eu não sou mais obrigado a fazer aquilo nem isso e também não posso estar em qualquer lugar que não for do meu agrado. Além de influenciar Blake a se voltar contra a própria família, Lewis também passou a afastar eles dos seus amigos. Segundo a entrevista para o documentário Murder Games, The Life and the Death of Breck Barnett, Lewis fazia intrigas, jogava os garotos uns contra os outros e também ele excluía quem ele não gostava das partidas online. Eles até tentavam alertar o Breck sobre o que o Larry estava a tentar fazendo, mas o garoto não acreditou neles e todos se afastaram ainda mais. O Breck contou aos pais que Larry tinha se mudado de Nova York para Londres e que ele gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Lori, obviamente, concordou por se tratar de um amigo do seu filho que conheceu online, pelaquela curiosidade que os pais também têm de querer conhecer mais pessoal, ou seja, mais de perto, com quem os seus filhos falam. A Lori concordou, obviamente, mas só que deu-lhe uma condição de que ela teria também que estar lá presente para conhecer mais próximo esse amigo da qual estava a mudar o comportamento do seu filho. E daí o Breck então convidou Lewis para tomar um café com ele e a sua mãe, mas ele recusou, dizendo que a mãe de Breck não gostava dele e ele se sentiria desconfortável com isso. Após essa recusa, Lori queria proibir de vez o contrato dos dois, porque sabia que havia algo errado naquela situação, instinto de uma mãe. Alguns dias depois, o Breck chamou sua mãe, disse que tinha algo no computador que ele gostaria que ela lesse. Era um bilhete que dizia o seguinte, que o Breck é um adolescente mais independente que não precisaria de um subordinado ou alguém que controlasse seu espaço. Ele também noutrora disse que poderia estar com quem ele quiser e quando ele quisesse, por se tratar dele ser uma criança, uma pessoa independente e livre neste mundo. E no final da carta, tinha sido bem esclarecido que não foi o Breck que tinha escrito essa carta, mas sim o Larry era o autor desta carta, da qual já induzia, a partir de algumas conversas que eles tinham, já induzia algumas coisas na cabeça do filho da Lori, de que ele tinha que se rebelar contra os pais. Mais preocupada do que nunca, ela ligou para a polícia em dezembro de 2013 e informou que seu filho estava sendo manipulado
por um desconhecido na internet. Ela deu todas as informações que sabia sobre Lewis e a intendente disse que retornaria se descobrisse alguma coisa. Porém, ela encerrou o protocolo sem fazer nenhuma verificação. Lauren decidiu tirar o acesso de Brake ao computador e ao celular, mas Lewis enviou um celular novo que os dois continuassem conversando em segredo. Toda mãe já desconfiaria que alguma coisa de errado não estava certo nisso. Está lá nos comentários se você gostou dessa expressão. Alguma coisa de errado não estava certo disso. É uma forma de eu poder dizer que alguma coisa estava errada nessa toda história. Com isso, Lewis passou a exigir cada vez mais atenção de Brake, que começou a se sentir um pouco incomodado. Ela também falou com os pais dos amigos de Brake e marcou uma reunião para saber tudo o que estava acontecendo. Lauren explicou suas preocupações com Lewis. Os pais e amigos debateram e todos concordaram em começar a jogar usando outro servidor. O que a Lauren não sabia é que o Brake já tinha contado minuciosamente todos os detalhes da reunião ao Lewis. E Lewis tinha pedido a ele que gravasse a reunião, como é que vai ser e como é que não seria, para ele saber quais eram as decisões que os seus pais tomariam a respeito da sua pessoa, se iriam afastá-los ou procurariam uma forma de poder encerrar a amizade dos dois. Mas afinal, quem era o Lewis Dennis? É difícil responder a essa questão porque fiz algumas varreduras, algumas investigações, existem pouquíssimas informações sobre esse Lewis Dennis. Nas informações que eu tive, em algumas investigações que eu fiz, é que Lewis, ele morava com seus pais, mas por alguns motivos seus pais se separaram e a guarda dele ficou com a mãe. Segundo o documentário de Murder Games, The Life and Death of Brake Bernard, diz que ele vivia com alguns pais adotivos, ou seja, hoje estava aqui, amanhã estaria no outro lado. Toda a família que quisesse adotar ele após a outra abandonar, adotava normalmente. Esse é segundo o documentário. Mas informações verídicas não se tem. Mas se você tem algumas informações sobre o Lewis Dennis, deixa lá nos comentários o que você tem. Em 2010, Lewis foi acusado de tentar persuadir alguns garotos online para ir até a casa dele. Meninos que inclusive moravam em outros países. Em um desses casos, ele teria perseguido um menino ao ponto de invadir os computadores da escola onde ele estudava para intimidá-lo. Em 2011, com 15 anos, ele conheceu um garoto da mesma idade na internet e convidou para ir até a sua casa, onde, segundo esse garoto, Lewis teria abusado dele sexualmente. Ele negou o crime e alegou que a relação tinha sido consensual. As acusações foram retiradas pela família da vítima. Entretanto, o nome de Lewis foi por uma lista de jovens que deveriam ser vigiados por conta de comportamentos problemáticos. Em janeiro de 2014, Brake foi para a Espanha em uma viagem escolar que durou 10 dias. Durante as férias, ele decidiu deixar o telefone de lado e aproveitar ao máximo os 10 dias na Espanha. Ele também fez amizade com uma garota e postou uma foto com ela no Facebook. Quem não gostou nada disso foi o Lewis. Com um histórico de manipulador e agressor sexual, não gostaria nada disso. E ele passou momentos mandando mensagens como: você deveria estar estudando e não namorando. E também dizia que apague esta foto porque essa menina parece como uma garota de programa e todo mundo vai pensar com que você dormiu com ela. Coisas assim que deixariam o Brake constrangido e que depois apagaria a tal foto. Lauren precisou ir a uma outra cidade em um evento da escola em que ela trabalhava. E o seu ex-marido ficou na casa dela cuidando dos trigêmeos. Brake voltou quando Lauren ainda estava fora. E foi daí que o Lewis viu uma possibilidade de convencer o garoto a ter um encontro com ele. O Lewis contou ao garoto que os dois tinham que se encontrar em uma urgência. Mas qual urgência seria essa? Que os dois tinham que se encontrar só depois da mãe ter viajado em uma missão de escola. Ele mentiu que teria uma doença terminal e que lhe restava pouco tempo de vida. Além disso, ele deixaria a sua empresa para Brake e ele precisava ir até a sua casa para assinar os papéis necessários. Por volta das 4 da tarde, perguntou para o pai se poderia ir à casa de um amigo. E o pai disse que sim. O Lewis explicou o caminho e disse para Brake ir de táxi.
pois se pagaria a corrida quando ele chegasse lá. Ele também pediu para o Blake levar todos os eletrônicos que ele tinha em casa, incluindo o notebook e o celular. A casa de Larry não era próxima e a corrida deu 100 euros. E a casa de Larry era mais distante que qualquer uma outra pessoa pensaria, mas como o Blake já estava lá dentro do carro ou do táxi, ele preferiu continuar com a corrida até chegar à casa de Larry. Só que ele não esperava que isso talvez seria o último dia em que ele saísse de vez de sua casa e nunca mais voltaria. E, segundo o taxista, Lewis pagou com dinheiro ao vivo. Depois de algumas horas, o Barry, que é o seu pai, ligou para Blake perguntando se ele voltaria a que hora. Só que o menino disse que ele estava se divertindo e perguntou ao pai se poderia dormir lá. O pai deixou, mas só que com uma condição de que ele teria que voltar em casa antes das 10 da manhã. Na manhã seguinte, Barry ficou esperando o filho voltar, mas as horas passavam e ele não dava nenhuma notícia. Ele ligou várias vezes, mandando várias mensagens de texto, mas Blake não respondia nenhuma mensagem de texto que o seu pai Barry mandava para ele. Mas o que aconteceu, afinal de contas, que impossibilitaria o Blake de responder às mensagens do seu pai e atender às ligações de seu pai? O que aconteceu até agora? Preocupado, Barry avisou Lauren do que tinha acontecido e eles ligaram para todos os amigos do filho, mas ninguém sabia onde ele estava. No mesmo dia, dois amigos que estavam no mesmo servidor que Blake e Larry receberam mensagem de texto com fotos de um corpo. E eles, por sua vez, mandaram essa foto para outras pessoas que mandaram para outras. E essas outras pessoas também mandaram para outras. Foram compartilhando essa foto de um corpo. E essas fotos viralizaram que até chegou aos seus pais. Mas não chegou primeiramente aos seus pais. Um dos seus colegas que muito gostava dele mandou a foto para os trigêmeos, que eram irmãos de Blake, perguntando se aquilo era mesmo verdade porque o chocou bastante. Às 6 da manhã do dia 17, a polícia recebe uma ligação fora do comum, que era o Larry alegando, ou seja, confessando, que tinha matado o Blake em uma briga. Segundo as alegações de Larry, ele disse que o Blake tinha saído da sua casa porque estava cansado de sua vida, que levava na casa dos seus pais, e foi lá passar uma noite. E pela manhã, quando Larry levanta, deu conta de que o Blake não tinha dormido e, por esta razão, ele teve uma crise de paranoia e estava a se preparar para tirar a sua própria vida. Larry teria abraçado Blake para acalmá-lo, mas isso causou uma briga entre os dois. Em legítima defesa, Lewis pegou uma faca que ele deixava próximo de sua cama e esfaqueou Blake no pescoço. Após isso, Larry disse que não ter se lembrado de nada. O que ele se lembra é que ele ter terminado a briga cortando o pescoço do seu amigo. Após isso, a polícia foi até ao endereço de Larry, onde encontrou o corpo de Blake sobre a cama amarrado com fitas. Também deu conta de que todos os aparelhos de Blake estavam submersos na água dentro de uma pia. A polícia constatou também que não tinha lá sinais de uma briga, mas que o crime parecia totalmente ser premeditado por quem? Pelo Lewis. A perícia confirmou que o Blake tinha sofrido agressões sexuais e que a causa da morte foi uma hemorragia causada pelo corte da garganta. Enquanto isso, um oficial foi até a casa dos Bernard para relatar o ocorrido, mas encontrou a família já devastada por ter recebido as fotos. Para piorar, o dia em que o Blake foi assassinado era então dia 17 de fevereiro, que era o dia do aniversário de Lauren, que é a sua mãe. O julgamento de Larry Dennis aconteceu em janeiro de 2015. Fala-se mais ou menos de 9 anos atrás é que aconteceu o julgamento de Larry Dennis, mas no mês de janeiro. A promotoria disse que ele era um assassino sádico que tinha planejado todo o crime. Desde o momento que ele já tinha começado a interagir com o Blake, ele já estava a premeditar o crime e ele sabia o momento exato que poderia atuar. E ela aproveitou no momento em que a sua mãe tinha passado férias ou saiu em missão da escola. Foi aquele momento exato que ele sabia que não, aqui eu tinha que
abusar dele e também eliminá-lo já. Apesar dele tentar destruir todos os aparelhos eletrônicos de Breck, só que ele não tinha percebido que Breck não tinha levado com ele o seu tablet, onde constaria algumas provas, algumas conversas de que eles sempre trocavam. Ele queria eliminar qualquer prova que existia entre a comunicação dos dois. Os peritos digitais, eles conseguiram se mexer nos eletrônicos e descobriram que o Larry tinha mentido tudo naquela informação que ele tinha dito que não, ele está com uma doença terminal, que lhe restavam poucos dias de vida. Ele mentido aquela informação somente para manipular o Breck e levá-lo até a sua casa, e aí ele conseguir fazer o que ele queria fazer com o Breck. O Larry, ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de ter uma prisão condicional em 2040. Ainda só em 2024. Fazendo aqui alguns cálculos, ele teria então 44 anos nessa data em que ele vai receber possível condicional. A Lori, nesse momento, a Lori também foi perguntada sobre a prisão de Larry, e ele respondeu que nenhum tempo atrás das grades poderia curar ou teria mudado a mente de um criminoso, porque ele era um tóxico e um manipulador de mentes até levar as suas vítimas à morte. Ela também disse que jamais perdoaria Lewis pelo que ele fez. É importante ressaltar de que Lewis, embora ele se considerar totalmente culpado, mas ele nunca contou o que realmente aconteceu na noite em que eles estavam só os dois. Nem mesmo no seu julgamento ele teve o tempo de poder falar sobre isso. Ele apenas omitiu ou ocultou algumas informações, não sei porquê. E a teoria mais aceita nessa toda a história do Breck é que o Larry tinha matado ou matou ele por conta dos ciúmes que ele teve pela menina que ele tinha postado quando foi lá na Espanha, passaram alguns dias lá na Espanha, conheceu uma garota e postou essa mesma menina na internet, no seu Facebook, e daí partiu os ciúmes. E também outra teoria é que ele queria simplesmente tirar o mais valioso da vida de Lori, e finalmente ele conseguiu. Mas qual das duas teorias bate certo? Ciúmes pela garota ou querer tirar simplesmente a coisa mais valiosa da Lori? Qual das teorias você acha que bate certo? Deixa nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. A persuasão de Larry fez com que o Breck fosse chamado de grooming, que funciona mais ou menos assim. Primeiro, o predador sexual ele cria um perfil falso, passando-se de criança a um adolescente comum, e daí ele vai caçando outras crianças, vai caçando até ele encontrar essa criança, vão começar a trocar algumas conversas conhecendo essa pessoa, e daí vai começar a premeditar como ele vai executar o seu crime. Isso tudo ele premedita por conta de que da rotina dessa mesma pessoa ou da sua vítima, e também por outras razões, como é que ele se comporta com seus pais, como é que os pais o tratam. Como o Bernard, ou Breck Bernard, os pais o controlavam tanto, ele pegou o Bernard, manipulou a sua mente para que ele revoltasse contra os seus pais. E daí, só assim que ele conseguiria tirar o Bernard de casa, ou Breck Bernard de casa, para consumar o seu ato. Esse caso deu de falar muito no mundo todo, aqui no Brasil e em outras cidades. Deu o que falar, mesmo lá em Londres também falou-se muito desse caso. Mas o que você acha sobre esse caso? Mas se você gostou desse conteúdo, dessa matéria relatada a partir do sotaque angolano, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e dar aquele teu like maroto. Se vocês também quiserem ouvir algumas lendas urbanas angolanas ou alguns mitos africanos, deixa lá nos comentários. Quem sabe se nos próximos vídeos eu possa trazer alguma coisa relacionada com lendas urbanas ou mitos africanos, ou mesmo casos macabros que aconteceram em África. Então, estamos juntos. Falou!